Começar é metade do caminho, mas você sabe que continuar é algo muito importante. E você não veio até aqui para desistir agora, certo? Você não veio até aqui para desistir agora, pensa nisso. Falamos muita coisa sobre petição inicial aqui, falamos sobre audiência de conciliação e mediação, sobre contestação, a impugnação específica de cada uma das alegações feitas por parte do autor, que constitui o seu direito, prova aquilo que constitui o seu direito. Na contestação, nós temos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Falamos sobre a audiência de saneamento, a audiência de instrução, mencionamos a ideia das provas, né? Mencionamos sobre as circunstâncias relacionadas à sentença e sobre coisa julgada formal, material e soberanamente julgada. Eu espero que até agora você tenha aprendido a visualizar qual que é o andamento do processo. Né? O nossa linha do tempo do processo, você já viu algumas vezes comigo? Lembra? Tudo começou há um tempo atrás e não foi na Ilha do Sol, foi aqui na petição inicial. Da petição inicial você tem ali, lembra, né, que não é requisito da petição inicial a citação, mas nós temos sim a citação para que a parte compareça à audiência de conciliação e mediação ou para que a parte conteste. Né? Aí você tem a audiência de saneamento, a audiência de instrução e você tem também a sentença. Falamos sobre a coisa julgada, né? Falamos coisa julgada formal, coisa julgada material, né? 485, 487, sentença sem resolução do mérito, sentença com resolução do mérito, né? Inclusive, antes da sentença, mencionamos um pouco sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, sobre a extinção do processo sem resolução do mérito, né? Nós tratamos de muita coisa interessante aqui, pessoal, muita coisa interessante. E agora, após tudo isso aqui, imagine que todo esse contexto, vamos lá, imagine que toda essa parte aqui, ó, toda essa parte, imagine não, né? É exatamente assim, toda essa parte, gente, está aqui, ó, simplesmente toda essa parte está aqui no juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau, está aqui, ó. Agora a gente vai subir para o TJ, subir para o Tribunal de Justiça. Como que a gente sobe? A gente sobe por meio de um recurso denominado apelação, a apelação no processo civil. Tudo bem? Apelação, certo? E como que eu chego aqui em cima? Eu tenho que respeitar alguns requisitos, como, por exemplo, o prazo de 15 dias, né? A tempestividade, o preparo, né? Eu tenho que fazer o depósito recursal para que eu possa aqui, eventualmente, fazer a minha apelação, para que eu demonstre o inconformismo que eu tenho com a decisão de primeira instância. Se eu não gostei daquele tipo de decisão dada pelo juiz de primeira instância, eu tenho o direito de buscar uma nova opinião pelo Tribunal de Justiça. E aí, se eventualmente eu perder, se eu perder também no Tribunal de Justiça por uma decisão não unânime, eu tenho direito a um procedimento natural, automático aqui no Tribunal de Justiça, procedimento do artigo 942, né? Aquilo que antigamente era denominado embargos infringentes, mas este, por sua vez, não existe mais. Não tem mais embargos infringentes, ele é apenas, então, somente um procedimento automático dentro do Tribunal de Justiça. Porque se 3 desembargadores julgaram o seu caso na turma, você tem chance de que seja julgado por uma turma um pouco maior, com 5 desembargadores. Procedimento automático do artigo 942 do Código de Processo Civil. Após tudo isso, você tem as opções de subir ou para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Você pode, sim, vir até aqui por meio de um recurso especial e por meio de um recurso extraordinário. Gente, você está visualizando esse mapinha comigo aqui? Você visualizou esse mapinha? Vamos primeiro assim, você visualiza aquilo que é básico e aí a gente vai aprofundando. Essa aula aqui vai tratar sempre de conceitos bem tranquilos, vamos ler uns dispositivos relacionados aos recursos no processo civil, coisas bem tranquilas, bem básicas. E aí a gente pega e chega o aço numa próxima aula, aprofundando realmente conceitos bem mais relevantes para, inclusive, carreiras jurídicas. Tá? Por enquanto, vamos ver aqui. Você está visualizando aqui, o primeiro conceito que eu estou mencionando para você é sobre inconformismo com a decisão de primeiro grau. Você fica inconformado com a decisão do juiz e você busca um outro tipo de acolhimento do seu pedido. Um acolhimento feito por mais de uma pessoa. Um ser humano tem chance de errar. 3 ou mais, pensando de maneira conjunta, de certa forma, tem menos chances de errar. 2 cabeças, 3, 4, 5, 6 cabeças, 10 cabeças pensam mais do que uma. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Você viu a logística, você está vendo esse contexto fático aqui, né, sobre os recursos. O recurso é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, vou grifar ele aqui em rosa, né? Vou grifar não, vai. Vamos fazer um... O que eu vou fazer aqui? Vai, qualquer coisa, vai. Qualquer coisa, Rafael, só não enrola. Essa parte aqui, ó, que eu estou fazendo assim, ó, em rosa, vai, essa parte aqui em rosa, né? Essa parte aqui, gente, ó. Essa parte, ela simplesmente, né, essa parte aqui, ó, ela simplesmente, que eu estou grifando para cá, é o recurso, cara, o contexto de recurso é isso daqui. Mas não tem mais recurso? Lógico que tem mais recurso, né? Se você parar para pensar em cada uma dessas decisões, seja aqui no juiz de primeira instância, seja no Tribunal de Justiça, seja no STJ, seja no STF, em cada uma dessas instâncias, toda vez que ficar contraditório, obscuro, ou algum pedido seu foi omisso, você pode fazer embargo de declaração. Então, tudo que eu mencionei, tudo que está dentro dessa parte em rosa, tudo que está dentro dessa parte em rosa aqui, o prazo para recorrer é de 15 dias. Tudo que está na parte em rosa é o prazo de 15 dias, gente. Ó, 15 dias. E embargo de declaração? Embargo de declaração,
5 dias. Embargo de declaração, 5 dias. Beleza? Muito importante, embargo de declaração, justamente para que você tenha aí um esclarecimento por parte do juiz ou por parte do tribunal, né, falando o seguinte, gente, eu não entendi o que vocês escreveram, não. Eu não entendi o que vocês escreveram. Então, por favor, expliquem-se. Então, em regra, pessoal, os recursos no processo civil têm um prazo de 15 dias, salvo embargo de declaração, que tem um prazo de 5 dias. Embargos infringentes não existe mais, certo? Temos outras coisas interessantes também, como o caso, né, do recurso inonimado lá no Juizado Especial Civil, que tem um prazo de 10 dias. Temos também o recurso ordinário constitucional, que de certa forma, né, pela logística que está desenhada aqui, ó, olha só o que eu quero que você entenda. Só quero que você entenda isso aqui, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui, só para eu não perder essa imagenzinha. Salvá-la aí. Ó, você verifica aqui, o juiz deu uma sentença, você vai fazer uma apelação para o Tribunal de Justiça. O juiz federal deu uma sentença, você vai fazer uma apelação para o Tribunal Regional Federal, né? É isso aqui que você vai fazer. Só que nós temos excepcionalidades. É possível também, quando nós tivermos um Estado estrangeiro ou um organismo internacional contra um município faz parte da administração pública direta aqui na República Federativa do Brasil, se nós tivermos esse tipo de conflito aqui entre Estado estrangeiro, que é Itália, China, Rússia, qualquer tipo de país é um Estado estrangeiro, ou um organismo internacional, OIT, OEA, OMS, ONU, organismo internacional, contra o município, e o julgamento for feito aqui pelo juiz federal, nós não vamos ter uma apelação para o Tribunal Regional Federal. Aí, excepcionalmente, nós vamos ter outra coisa. Nós vamos ter o quê? Um recurso ordinário constitucional que vai lá para o Superior Tribunal de Justiça. Falei uma coisa, escrevi outra, né? Superior Tribunal de Justiça. Então, isso aqui é um recurso ordinário constitucional, uma situação atípica. Ela é atípica porque ela é diferente daquele contexto que naturalmente vem a ser de apelação de juiz federal para TRF ou de juiz estadual para Tribunal de Justiça. Tudo bem? Beleza, então falamos aqui de recurso inanimado, falamos sobre embargos de declaração, sobre apelação, sobre embargos infringentes, a não existência dos embargos infringentes. Falamos sobre muita coisa. Agora, outra coisa interessante, pessoal, é você saber que no curso do processo, né, o curso do processo, eu desenhei aqui para você, petição inicial, citação, audiência de conciliação e mediação, contestação, audiência de saneamento, audiência de instrução e sentença. Antes de chegar na sentença, pessoal, em todo esse curso processual aqui, ó, em toda essa parte, né, nós temos várias decisões que não são sentenças. Temos várias decisões interlocutórias. Gente, essas decisões interlocutórias são aquelas decisões que estão dentro. Dentro. Decisões que estão dentro. Ó, dentro da locução, dentro da discussão, dentro de todo o saneamento. As decisões interlocutórias, elas não são, né, recorríveis por meio de apelação. Em regra, é por meio de agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele se presta a impugnar as decisões, né, que não são sentenças. O que é sentença? Sentença é aquilo que põe fim ao processo de cognição, processo de conhecimento, ou a fase de execução, ou o cumprimento de sentença. O conceito de sentença está no artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Rafael, o que é decisão interlocutória? Decisão interlocutória é tudo aquilo que não é sentença. Que ótimo, né? Mas é verdade, pessoal. Decisão interlocutória, 203, parágrafo 2º, é tudo aquilo que não está descrito no parágrafo 1º. Então, é agravável por meio de instrumento. Agravo retido não existe mais. Agravo retido não existe mais. Agora nós temos agravo de instrumento, artigo 1015. Rafael, toda decisão interlocutória é agravável? Não, não é toda decisão interlocutória que é agravável. A decisão interlocutória agravável é aquela que está prevista no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Existem previsões também em outros tipos de dispositivos esparsos dentro do próprio diploma legal ou até, né, em legislações especiais, salvo engano, lá na lei de falência tem um caso de agravo de instrumento, tem outras situações de agravo de instrumento. Mas aqui eu acredito que você tenha entendido, pessoal, acredito que você tenha entendido a respeito dos recursos. Ficou claro esse pedacinho aqui? Eu recomendo que você retorne, assista de novo, desde o comecinho esse pedaço. Volta e assiste de novo esse pedacinho, pessoal. Acho que ele vale muito a pena, na moral. Né? Você viu ali 2 vezes ali no tempo do processo. Isso aqui você já acabou de olhar o processo civil, cara. Você acabou de olhar o processo civil. Depois que chega no Supremo Tribunal Federal, aí dali para cima, né, dali para cima, cabe até uma ação rescisória, mas não é o objeto do presente caso aqui, não. Cabe até uma ação rescisória. Depois da ação rescisória, aí já não cabe mais nada. Aí nós vamos ter realmente a coisa soberanamente julgada, não tem mais possibilidade de mudar as decisões nem num processo, nem em outro processo e nem em processo nenhum. Acabou. Coisa formal, ela torna imutável as decisões dentro de um processo. Coisa material, julgada material, faz coisa imutável em vários processos. E a coisa soberanamente julgada, ela impede qualquer tipo de existência de ação a respeito do assunto que já foi tratado, tá?
Não é aula de coisa julgada, mas é sim um caso de você raciocinar sobre o processo. Não, se você viu, cara, se você assistiu só esse pedacinho aqui, já valeu, já valeu. Acostume-se a visualizar o processo, pessoal. Acostume a visualizar. Ó, a última vez que eu vou desenhar isso aqui tudo, e aí a gente já parte para a leitura dos artigos. Tudo bem? Olha só, tudo começou há um tempo atrás, não foi na Ilha do Sol. Você já sabe que não foi na Ilha do Sol. Rafael, onde começou? Aqui, cara, começou com a petição inicial, né? Você utilizou-se do seu direito de ação, houve a citação da parte contrária, aconteceu a audiência de conciliação e mediação infrutífera, teve a contestação, o pessoal juntou as provas, né? Teve a audiência de saneamento, teve a audiência de instrução, o juiz deu a sentença dele. No curso de todo esse procedimento aqui, ó, nós tivemos decisões interlocutórias, depois a sentença acabou com a fase de cognição de primeira instância, o juiz deu uma decisão com resolução do mérito, né, ou sem resolução do mérito, e aí você foi lá e recorreu, você fez uma apelação para o Tribunal de Justiça. Chegou aqui no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça teve uma turma que foi, né, e tomou uma decisão desfavorável ao seu posicionamento, aí você buscou em outra turma, uma Câmara maior, e aí você tem aqui o antigo embargo dos infringentes, que agora não é mais, é um procedimento automático. Mesmo assim você perdeu, e aí você foi, né, buscou resolução do conflito no STJ por meio de recurso especial ou no STF por meio de recurso extraordinário. Tudo isso aqui você fez essa busca, você andou todo esse caminho e esse aqui é o processo. Bem-vindo e parabéns por ter conhecido o processo. Esse é o processo civil, pessoal. Esse é o processo civil. Essa é a regra do jogo. A regra do jogo é essa. Você pode gostar do jogo que... Desculpa. Você pode gostar do esporte que você quiser. O esporte pode ser administrativo, tributário, constitucional, mas a regra do jogo é o processo, certo? A regra do jogo é o processo e esse aqui é o processo, cara. Esse aqui é o processo. Olha que pequenininho, né? Olha como é que ele é fácil, como tudo na língua portuguesa, gente. É isso aqui, cara. Esse aqui que é o processo civil. Olha aí tá aí. Agora é só a gente aprofundar na parte dos recursos. Tudo bem? Vamos fazer a leitura dos artigos de processo civil. Tá? Nós vamos ler aqui conjuntamente os recursos no processo civil e após isso, né, após a leitura, nós vamos acabar. Aí a gente acaba os recursos. Acaba tudo, Rafael? Não, não acaba tudo. Acaba os recursos, essa parte mais simples aqui. Ó, então, vamos lá. Pessoal, nós tratamos dos artigos relacionados aqui, né? E vamos lá, dos recursos. Disposições gerais. São cabíveis os seguintes recursos. Aqui você tem apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário, recurso especial, embargos de divergência. Tá? São os recursos do artigo 994 do Código de Processo Civil. Temos a previsão de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, ou seja, em regra eles têm efeito meramente devolutivo. Eu escrevi aqui errado, eu falei certo, eu escrevi errado. Ó. Efeito devolutivo, não é suspensivo. É devolutivo. Devolutivo. Ó, a gente sempre tem dificuldade para entender a diferença entre efeito devolutivo e efeito suspensivo, né? Mas é fácil, ó. Entenda o que é efeito suspensivo. Efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão do juiz tenha eficácia de imediato, certo? Imagine que o juiz mandou, né, disse que você perdeu R$200.000. Beleza, o que vai acontecer? Ele vai catar os R$200.000 e já dá para outra parte? Não, ele vai esperar o quê? Ele vai esperar que o seu recurso seja julgado, né, pelo Tribunal de Justiça, ele vai esperar o recurso extraordinário, ele vai esperar o recurso especial, vai esperar tudo para depois voltar para a primeira instância e executar. Então a decisão do juiz de primeiro grau, né, hora que ela é dada, você pode impugná-la, você pode ir contra o que está previsto na sentença, você pode ir contra o que está previsto na sentença por meio de recurso. E esse recurso, né, em regra, pessoal, esse recurso ele não vai impedir que o juiz tome algum tipo de providência para que ele supra as deficiências da parte contrária. Vamos supor que eu tenha feito uma ação contra você e eu tenha ganhado essa ação. O juiz condenou você a pagar R$200.000 para mim. O juiz já vai me dar os R$200.000? Não, não vai. Não vai. Por quê? Porque você apelou. A apelação que você faz, ela vai devolver para o tribunal a chance de julgar isso novamente. Então, olha só, não deixou de ter eficácia a decisão de primeiro grau. Em regra, não deixa de ter eficácia a decisão de primeiro grau. Tá? Só que é lógico que se eu iniciar a execução, não vai ser uma execução definitiva, vai ser uma execução provisória, né? Porque depende de julgamento pelo TJ, pelo STJ, pelo STF. Então entenda o seguinte, em regra, os recursos ele tem efeito meramente devolutivo, ele não vai impedir que a sentença de primeira instância já tenha algum tipo de eficácia, já tome algum tipo de providência. Se o juiz te condenou a me pagar R$200.000, muito embora eu não vou colocar os 200 mil no meu bolso, o juiz vai constranger os seus bens, ele vai deixar algum tipo teu, algum bem que seja seu, indisponível. Ele vai penhorar, né, vai segurar ou penhorar uma casa, ele vai fazer alguma coisa para segurar os seus bens. Ele não vai me entregar tudo.
Por quê? Porque devolveu para o tribunal a chance de julgar e está devolveu para o tribunal a chance de julgar, mas a sentença aqui já está em eficácia, já está valendo. Mesmo que eu execute provisoriamente, ela já está tendo eficácia. É possível conseguir o efeito suspensivo? Sim. Como é que consegue o efeito suspensivo? Buscando alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil. Mas, em regra, é efeito devolutivo. Por que é devolutivo? Pensa o seguinte, antigamente nós tínhamos Moisés. O Moisés é como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Quando ele tirou o povo do Egito, o povo do Egito ficou feliz por 2, 3 dias. A hora que deu um mês, todo mundo começou a passar fome e começou a entrar em litígio, brigas. E o Moisés tinha que resolver tudo quanto é tipo de conflito. O Moisés é o Supremo Tribunal Federal. Só que aí Moisés viu que tinha conflito trabalhista, conflito tributário, conflito penal, conflito familiar. Ele falou, cara, é muita coisa para eu julgar. Eu vou passar para alguns amigos aqui. Então Moisés delegou para o STJ, delegou para o TST, para o TSE e para o Superior Tribunal de Justiça. Foi isso que o Moisés fez. Ele transferiu um pouco de competência. E esses, por sua vez, transferiram de novo, e transferiram de novo, e transferiram de novo. Essa é a desconcentração do Poder Judiciário. É você passar a competência de um tribunal para o outro. Acontece que de vez em quando o assunto é tão complexo que a gente tenta devolver para o Moisés julgar. No final das contas, aquele amigo do Moisés que pegou para julgar os conflitos fala o seguinte, Moisés, eu estou devolvendo esse processo para você, tá? Então o efeito devolutivo nada mais é do que você devolver, em regra, os processos para quem devia julgar um dia, que é o quê? O Moisés, que é o TJ, é o STJ, é o STF. Esses caras que tinham que ter julgado. Só que eles delegaram, passaram as competências aqui para os juízes de primeira instância. Beleza, pessoal? Eu sei que é muita coisa para tratar, mas dá para a gente ir raciocinando aqui. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos continuando aqui. Bom, continuando aqui, né? Então, os recursos não impedem a eficácia da decisão, porque, em regra, ela tem efeito meramente devolutivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Bom, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se as condições, tá? Se houver risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação. Aqui nós temos um cumulativo que é e ficar demonstrada a probabilidade de você vencer ainda, tá? Pessoal, estou só mostrando aqui o que pode acontecer, tudo bem? Bom, é interessante também você saber que terceiros prejudicados podem recorrer. É claro que ele tem que demonstrar a possibilidade da decisão vir a prejudicá-lo, tudo bem? Beleza? Nós temos aqui também que cada parte poderá interpor independentemente no prazo da observância das exigências legais, os recursos, e aí nós temos até a ideia do recurso adesivo, até a ideia do recurso adesivo. Tudo bem? O recurso adesivo é o recurso do vingador, aquele cara que não fez o recurso de apelação no momento oportuno, mas aí quando ele tem a oportunidade de contrarrazoar no prazo de 15 dias, ele vai lá e faz o recurso adesivo também. Você não vai explicar recurso adesivo? Vou sim, pessoal. A minha proposta nessa aula de hoje é somente mencionar o que eu mencionei agora há pouco, passar um pouco sobre os artigos e aí na próxima a gente vai aprofundar legal em recursos, tudo bem? Mas essa aula aqui ela é imprescindível, ela é extremamente essencial para que você consiga acompanhar o raciocínio na próxima aula também, tá? Para que você não fique perdido, para que você goste daquilo que vai ser tratado na próxima aula. Às vezes eu trago um termo, um técnico um pouco mais complexo e aí você não sente tanta satisfação na aula. Então, eu preferi aqui trazer uma parte bem básica e depois a gente continua. Ó, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, desistir do recurso. Tá? A desistência não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. Isso aqui é bem legal. Você fez um recurso extraordinário, mas desistiu. Acontece que, na repercussão geral, o STF verifica que aquilo tem realmente possibilidade do Brasil inteiro ser beneficiado ou prejudicado com aquele tipo de julgamento. Então, aí, não adianta você desistir. A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, certo? É isso aí. Lembrando que os recursos extraordinários e recursos especiais, eles não estão preocupados com a justiça da decisão. Eles estão preocupados com o contexto de respeito à ordem jurídica, respeito ao ordenamento jurídico pátrio. Ele que está preocupado com isso. É interessante você saber que o recurso ordinário constitucional, ele também é um recurso diferente, e ele tem análise de provas, tá? Recurso especial e recurso extraordinário não tem análise de prova. Recurso ordinário constitucional tem análise de provas, beleza? Recurso especial e recurso extraordinário não tem análise de provas. Bom, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. É interessante você saber isso aqui costuma cair em prova. Bem fácil, ó, dos despachos não cabe recurso. Rafael, mais não tem mais. Está escrito na lei, você não discute com a lei. A lei é a base, depois você vai para a jurisprudência e, por fim, você lê um pouco de doutrina. Tudo bem? Vamos lá. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que o advogado, blá, blá, blá. Bom, vamos lá. Tem muita coisa aqui, não vou ler todos os artigos, pessoal, vou só mencionar aquilo que é interessante. É interessante também você saber, ó, olha que coisa legal, que tem como você fazer recurso, por meio do correio, cara. E aí
a data em que você interpôs vai ser a data da postagem. Olha só que legal, né? Bom, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor recursos, interpor 15 dias e responder-lhe. Responder o quê? Os recursos. Então, isso é contra-razões. Prazo de 15 dias também. E o prazo do recurso adesivo também é de 15 dias. Tudo bem? Bom, maravilha, pessoal. Até aqui tranquilo. Tem aqui caso de falecimento, obviamente você vai pedir a suspensão do prazo do recurso, né? O recurso interposto por um dos consortes aproveita os demais. Litis é lide, consortes, pessoas que estão juntas, consortes ou sem sorte, né? Depende se vai ganhar ou se vai perder, mas litis consórcio nada mais é do que litis consórcio ativo, pessoas no lado, né, de quem está propondo a ação. Litis consórcio passivo, quem está sofrendo, né, a ação. Bom, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveita os demais. Beleza? Bom, tranquilo aqui. É importante que no ato da interposição o recorrente comprove, né, pela legislação pertinente, o respectivo preparo, quando for exigido, certo? É importante isso daqui. É legal também prestar atenção que quem tem isenção é a União, a administração pública tem a isenção, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, e as suas respectivas autarquias, elas gozam de isenção legal, tá? Bom, interessante você também saber esse parágrafo segundo aqui, muito importante, tá? Tomar cuidado com ele, que a insuficiência no valor do preparo, né? Ela implica na deserção se o recorrente intimado não vier a suprir, né, no prazo de 5 dias. Beleza? Você tinha que recolher ali um valor de depósito no prazo de R$2.000, você vai lá só paga R$1.800, tá? Você não tem condições, você vai rodar. Você vai rodar se você não complementar no prazo de 5 dias. Beleza? Bom, vamos lá, tem mais coisa aqui, pessoal. Da sentença cabe apelação. Agora uma coisa bem interessante. Da sentença cabe apelação, né? Você sabe que a sentença, lemos lá no artigo 203, parágrafo 1º, e da sentença cabe apelação. E olha só, as questões resolvidas na fase do conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Isso aqui eu vou desenhar para você rapidinho, mas ó, isso aí é o seguinte, nós aprendemos o que, Rafael? Nós aprendemos, eu não aprendi nada, aprendeu sim. Nós aprendemos que no curso do processo, até a sentença, você tem várias decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, se tiver previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil, elas são agraváveis por meio de instrumento. É o agravo do instrumento, beleza? Ocorre que, às vezes, não tem previsão no artigo 1015 daquele problema que você veio sofrer aqui, ó. Por exemplo, a perícia não está no artigo 1015 como sendo, no caso de indeferimento por parte do juiz, agravável por meio de instrumento. Então, pode ser que você não tenha condições de agravar, né? E você rodou, você se fudeu. O cara não permitiu, o juiz não permitiu que você realizasse uma perícia. A perícia ele não quis, né? Ele não permitiu. Ele acreditou que a testemunha que prestou o depoimento ele já esclareceu as dúvidas que ele tinha. Então, ele não permite que você trabalhe com uma prova nesse caso concreto. E aí, meu irmão, você não pode fazer agravo no instrumento. Consequentemente, o que você faz? Chora? Não. Lá na frente, no dia da sentença, a hora que você vê que você perdeu, que você tem a improcedência do seu pedido, a hora que você vê que você tem improcedência do seu pedido, o que você fala? Juiz, tudo bem, eu perdi, mas estou apelando. Estou apelando e vou devolver para o Tribunal de Justiça, né, o julgamento. Ele vai julgar e ele vai verificar que naquele dia lá atrás, você não permitiu que eu me valesse da prova pericial. Então agora na apelação eu estou mostrando para o Tribunal de Justiça que eu perdi por conta dessa sua desídia aqui, ó. Eu não pude agravar na época porque não são todas as decisões interlocutórias que são agraváveis, mas o que eu fiz? Eu apelei no momento oportuno. Então, todas as decisões interlocutórias são agraváveis? Não, somente aquelas que estiverem previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E outra legislação esparsa também. E aquelas que não estiverem previstas no 1015, você rodou, é só chorar? Não, você pode apelar também. Você também pode apelar, né, no momento oportuno. Tudo bem? Então, isso aqui é bem legal, tá? Não estão cobertas pela preclusão. Tudo bem? Tranquilo isso daqui? Muito legal essa parte, tá, pessoal? Bom, se as questões... Bom, aqui nós temos aqui contra-razões das contra-razões. Isso aqui vai depender... vou explicar isso para vocês. Vou falar sobre recurso ordinário, sobre o recurso adesivo, sobre contra-razões, né? E sobre contra-razões das contra-razões. Esse parágrafo aqui ele é bem complexo. Ele é bem legal, não é complexo, ele é legal, tá? Não vou falar dele agora não, porque por enquanto nós estamos vendo aqui umas coisas bem básicas a respeito dos recursos. Tudo bem? Bom, a apelação interposta conterá o nome, a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido,
o pedido de nova decisão, blá, 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 um monte de coisa, né? Um monte de coisa aqui. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. Foi o que eu mencionei para você, né? O juiz de primeiro grau não faz juízo de admissibilidade. Significa o quê? Significa que ele não vai verificar se você acertou o prazo de 15 dias ou não, tá? Ele não vai verificar isso daí, beleza? Bom, aqui nós temos aquilo que vai contra o que lemos lá no artigo 995. Lembra no 995? Ali em cima nós lemos o quê? Vamos lá para o 995. Nós acabamos de ler que, em regra, né, os recursos têm efeito meramente devolutivo. Foi o que nós lemos, certo? E aqui embaixo vem a apelação e diz que ela tem efeito suspensivo. O artigo 1012 diz que ela tem efeito suspensivo. Então, em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Ou seja, se você apelar, a decisão de primeira instância não terá eficácia. Ou seja, não terá eficácia. Significa que o juiz deu sentença, você apelou, é a mesma coisa de nada, a mesma coisa dele não ter dado sentença. A não ser que ele tenha dado uma sentença condenando alguém a pagar alimentos ou decretando interdição, porque a pessoa não tem discernimento mental para tocar os atos da vida civil. Né? Então, esses dois casos aqui, ó, condenar a pagar alimentos, você pode apelar, você vai ter que começar a pagar alimentos agora, pode pagar. Decretou interdição, beleza, já não pode mais atuar nos atos da vida civil, você pode até apelar. Quando o juiz, quando ele concede, né, revoga ou confirma a tutela provisória, também, pô. Do que adiantaria eu ter a tutela provisória, que é aquela que busca satisfazer a minha pretensão no momento oportuno? Do que me adiantaria ter benefício da tutela provisória? Né, se quando a outra parte apelasse, eu tivesse que esperar um tempão. Imagina uma cirurgia no coração. O juiz deu uma decisão aqui, é apelável? Posso fazer cirurgia no coração? Posso. Aí o cara apela, o cara apelou e agora eu vou ter que esperar transitar em julgado? Não adiantou nada essa tutela provisória. O juiz falou, pode operar. Aí o cara apela, não pode mais operar? Não, pode operar sim. Tutela provisória serve para isso. Ou seja, então, nesses casos, não tem como ter efeito suspensivo. Então, olha só, em regra, os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo a apelação que tem efeito suspensivo. Significa o quê? Que quando o juiz dá a sentença e alguém apela, é a mesma coisa da sentença não existir. A não ser que essa sentença trate de assuntos relacionados com tutela provisória. Aí, mesmo a pessoa apelando, a apelação não terá efeito suspensivo e a decisão do juiz já terá eficácia. Pode fazer a cirurgia do coração? Sim. Pode pagar os alimentos? Sim. Pode parar de atuar na vida civil? Sim. Beleza? Tranquilo isso daqui? Maravilha. E os outros, Rafael? Os outros você não vai ler? Não, não vou. Não vou ler agora. Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo 4º. Aqui, pessoal, ainda assim, no caso do parágrafo 1º, nós temos as seguintes situações. Vamos aqui, vamos desenhar, tá? Vamos desenhar. Olha só, presta atenção aqui comigo. Recursos. Recursos, em regra, tem efeito meramente devolutivo. O que é devolutivo? Devolutivo é a mesma coisa de nada. É a mesma coisa de você mandar para o Tribunal de Justiça. É só para outra pessoa julgar. É devolver para o Moisés julgar. Em regra, os recursos. Essa é a regra. Recursos, efeito meramente devolutivo. Essa é a regra. Excepcionalmente, você pode buscar, sim, né, o efeito suspensivo. Se você comprovar lá cumulativamente, que é com E, é difícil o dano que você vai sofrer, você vai dizer assim, pô, é difícil a reparação, artigo 995, parágrafo único, ou 1012 aqui, 1012, parágrafo 4º, né? Um contra o outro aqui. Então, em regra, pessoal, em regra, o recurso tem efeito meramente devolutivo, mas você pode alcançar, sim, efeito suspensivo, se você conseguir comprovar alguma necessidade. Agora, e a apelação? A apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo. Então, em regra, ela tem efeito suspensivo. Só que em algumas situações não tem, ó, quebraram um copo no fundo. Em algumas situações não tem efeito suspensivo, como por exemplo, alimentos ou tutela provisória. Nesses casos aqui, a apelação não terá efeito suspensivo. Mas ainda assim, pode ser que a apelação tenha efeito suspensivo. Ainda assim, pode ser que a apelação tenha efeito suspensivo, se você conseguir comprovar que pagar alimentos vai acabar com a tua própria vida. Tá? Falar, ó, se eu pagar alimento pro cara, eu morro, porque eu ganho R$300 por mês, se eu der 300 para ele, eu vou passar fome. Tá, então não tem como, realmente não tem como mesmo. Então vamos lá de novo, esse desenho meu aqui não gostei, ficou muito feio. Vamos lá, vamos com a apelação. A apelação tem efeito, em regra, o que, pessoal? Efeito suspensivo, ou seja, se o juiz der uma sentença e alguém apelar, nós temos o quê? Que a sentença ela é ineficaz, ela não pode iniciar atos de constrição, ela não pode prejudicar ninguém, essa é a regra. Só que, em alguns casos, a apelação vai ter efeito meramente devolutivo. Significa o seguinte,
né? Que se a apelação tem efeito meramente devolutivo, significa que a sentença já tem eficácia. Então, a sentença já vai ter eficácia e já pode, sim, iniciar alguns atos, aí, como, por exemplo, o pagamento de alimentos, de pensão alimentícia. Só que ainda assim, é possível que eu volte para o efeito suspensivo. Se eu conseguir comprovar aqui, né, que realmente eu tenho um fundamento idôneo, para conseguir comprovar que realmente a coisa está feia, né, eu consigo comprovar que a coisa está feia e não tem como eu pagar. E tem probabilidade de eu ganhar nesse recurso. Tudo bem? Beleza, pessoal? Maravilha. Maravilha. Olha só o que está escrito aqui. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar probabilidade de ganhar ou, sendo relevante a sua fundamentação, ele comprovar que tem grave dano sofrendo, né? Ou de difícil reparação. Então, vamos lá. Olha só de novo aqui. Pessoal, já estamos acabando. A apelação, em regra, tem efeito meramente, ela tem efeito suspensivo, ou seja, ela impede que a sentença tenha eficácia. Só que, ainda assim, algumas vezes a decisão é muito importante, como tutela provisória. Do que adiantaria ter uma tutela provisória de operação de uma cirurgia no coração se a apelação pudesse suspender os efeitos da sentença? Não adiantaria nada, certo? Não adiantaria nada. Mas ainda assim é possível que o plano de saúde fale, gente, a coisa está feia aqui, a gente não vai conseguir, a gente precisa de efeito suspensivo. Ou seja, nós temos que demonstrar aqui, ó, o cara nunca pagou o plano de saúde, como é que você quer mandar a gente fazer uma operação dele? Ele nunca pagou. É certeza que eu vou ganhar. E se eu fizer essa cirurgia, eu vou gastar uns 500 mil aqui, é uma cirurgia super complexa da coluna. Não tem como depois a gente recuperar a grana. A gente está aqui, está em processo de falência, está numa recuperação judicial, a gente não consegue fazer essa cirurgia agora não. A gente não consegue. Tudo bem? Beleza? Maravilha, pessoal. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, essa é a regra aqui, né, da devolução, certo? Do efeito devolutivo aqui. Tudo bem? Essa é a regra. Essa é a regra do efeito devolutivo em extensão. Deixa eu pegar aqui os nomes. Deixa eu ver aqui, que eu quero explicar umas coisas bem legais agora sobre a teoria da causa madura. Vamos lá. O que é a teoria da causa madura? É isso aqui, ó. Vou explicar para você. Antes de qualquer coisa, você tem que saber o que é efeito devolutivo. Você aprendeu. Você aprendeu o que é efeito devolutivo, Rafael? Sim, aprendi. É só devolver para o Moisés, não é isso? É isso mesmo. E efeito devolutivo em profundidade. Rafael, isso aqui eu conheço também, mas não é agora, né? Antes tem que falar da extensão, não é isso? Isso, exatamente. Efeito devolutivo em extensão. O que é isso? Vamos explicar o que é efeito devolutivo e extensão. Efeito devolutivo e extensão, vamos supor que você tenha feito uma petição inicial e tenha feito o pedido A e o pedido B. Tudo bem? O pedido A você argumentou A1, você argumentou A2 e você argumentou A3. Certo? Só que você perdeu. Aí você faz o quê? Você apela. Aí na sua apelação, você estende a devolução, né? Você que comprova para o tribunal qual parte que você quer que seja abordada. Deixa eu ver se eu estou gravando isso aqui, porque se eu não estiver gravando, toda vez eu tenho que conferir, que não está aparecendo para mim aqui. Bom, então, ó, você que vai demonstrar para o tribunal qual que é a extensão da tua devolutividade. Ou seja, você perdeu o A, você apelou sobre o A. Você pode ter perdido o B também, mas você não quis apelar, você quis apelar só sobre o A. E você tratou do assunto A1 aqui, né, para fundamentar. Né? Então, ó, a extensão da devolutividade, quem dá é o recorrente. Então, o recorrente que dá a extensão da devolutividade. Tudo bem? E aí o Tribunal de Justiça vai julgar de acordo com aquilo que você trouxe para ele, de acordo com aquilo que você devolveu para ele. Você devolveu o assunto A, então ele vai julgar o assunto A. Tudo bem? E o que é a profundidade? Efeito devolutivo em extensão você entendeu. E em profundidade? Em profundidade, pessoal, é o seguinte. Às vezes o tribunal está julgando e ele verifica que você trouxe o tema A para tratar, né? O tema A1. Você trouxe aqui, ó, o A. Ixi, não sei qual cor. O A1, você trouxe o A1 para ele. O que ele vai entender? Ele vai entender que ele dá para se aprofundar, sim, no A2 e no A3, dentro do pedido A aqui, ó, dentro do mesmo capítulo, né, dá para ele aprofundar. Então, ele aprofunda, certo? Isso que é efeito devolutivo em profundidade. O Tribunal de Justiça vai se aprofundar em algum tema, né, de um capítulo específico da sentença. É isso que ele vai fazer. De um capítulo específico do pedido seu, da sentença, né? Porque eu falei sentença e falei pedido, né? Misturei as coisas. É porque existe o princípio da congruência, pessoal, da adstrição. Então, em certa forma, aquilo que está na sua petição inicial, é o seu pedido A, 1, 2 e 3,
tem que estar na sentença, né? O juiz tem que falar sobre o A 1, 2 e 3. Tudo bem? É a congruência aqui. Tem que existir essa congruência, essa adstrição, sob pena de uma sentença viciada, uma sentença ultrapetita, citrapetita, certo? Ou extrapetita. Lembrando que infrapetita é quando o juiz não dá tudo o que você pediu, mas ele acolheu, ele analisou os seus pedidos, sim. Ultrapetita é diferente, né? Enfim, ultra ele ficou fora do seu pedido, ele deu a mais que você pediu. A infra é que você pediu 100 mil, ele deu 80 mil. A citra é porque ele não acolheu os seus pedidos, não analisou nem nada do tipo. Tudo bem? Então a infrapetita não tem vício. Vício é ultra, citra e extrapetita. Tranquilo? A extrapetita, ele viu uma sentença que ele tinha um modelo lá, ele copiou e colou, só que ele errou. Ou seja, não tem nada a ver com o que você pediu. Beleza? Sobre os vícios da sentença, você volta lá para trás e assiste a aula sobre vícios da sentença. É que eu estou justificando aqui, porque eu fiquei falando petição inicial e sentença, sobre o efeito devolutivo em profundidade. E aí eu quis mostrar para você, porque às vezes eu confundi a palavra, porque nós temos o princípio da adstrição e da congruência, da correlação aqui. Beleza? Maravilha? Sensacional. Sensacional. Nesse caso aqui, ótimo, perfeito. Bom, continuando, gente. E a teoria da causa madura, como que ela entra nessa história aqui? Bom, ela funciona da seguinte situação, gente. Ó. Seguinte situação, teoria da causa madura. Depois que você entendeu isso daqui, né, vamos para a teoria da causa madura. A teoria da causa madura, ela busca celeridade. Ela busca a primazia da resolução do mérito. Tá, tô demorando para escrever isso daqui, mas você pode aumentar a velocidade. Celeridade ou primazia da resolução do mérito. Ela busca realmente a efetividade na prestação jurisdicional. Ou seja, entenda, pessoal, se o processo chegou no Tribunal de Justiça, o TJ averiguando, né, o que foi devolvido para ele, ele fala, mano, muito embora o pedido B não esteja aqui no contexto, eu acho que as provas já foram produzidas e eu vou julgar tudo. Eu vou julgar tudo. Eu vou julgar tudo, X, tudo. Vou julgar tudo. Simplesmente, vai. Chegou para mim aqui, não tem mais produção de provas, eu acho que já está em perfeito estado para julgamento. Então, essa é a ideia da teoria da causa madura. Quer um exemplo mais cacete. Quer um exemplo mais bonito ainda? Rafael, eu quero um bonito, porque esse para mim não foi bonito, tá? Então, ó, quer um exemplo melhor? Olha um exemplo melhor. Em artigos, olha que legal. Petição inicial, né? Sentença. Na sentença, o juiz deu uma decisão sem resolução do mérito. Você sabe o que é isso, né? Uma coisa julgada formal. Significa que torna imutável a decisão, né, nesse processo aqui. Desculpa. Se realmente transitar em julgado, né, torna imutável. Seria uma coisa julgada formal, dentro desse processo. Mas vamos supor que não transitou em julgado, não. Uma decisão sem resolução do mérito por falta de pressupostos processuais. Né? Foi entendido que estava o juiz incompetente, alguma coisa nesse sentido. O que acontece, gente? Todas as provas já foram produzidas. Na sua petição inicial, você fez o pedido A, o B e o C. E era casos em que você podia comprovar com documentação, né, ou, sei lá, com uma perícia perfeita. Estava tudo certinho aqui, vai. Uma perícia incontestável, inclusive a outra parte já tinha reconhecido aquilo que estava no pedido da perícia. Estava até reconhecido isso daqui. Né? Só que a outra parte, mesmo ela tendo reconhecido na contestação, ela não contava com a sorte. E a sorte é que o juiz deu uma sentença sem resolução do mérito, ou seja, o juiz prejudicou o A. Né? O A não, vou colocar aqui, ó. Ele prejudicou o Judas. O Judas rodou. O Judas fez o pedido A, o pedido B e o pedido C, só que o Judas rodou. Por quê? Porque o juiz entendeu que não tinha pressuposto processual para dar continuidade nesse processo. O que o Judas fez? O Judas foi e apelou. Ele apelou. Ou seja, ele devolveu para o Tribunal de Justiça o assunto tratado. Ele devolveu. Ele apelou somente com relação à decisão sem resolução do mérito, porque as outras partes aqui não haviam sido acolhidas ainda pelo juiz. Então, ele apelou. O que acontece? O Tribunal de Justiça, pessoal, em virtude da celeridade, da adstrição, em virtude da celeridade, da primazia da resolução do mérito, ele verificou que o processo já estava apto para ser julgado. Ele bateu o olho e falou, cara, esse processo dá para julgar agora. Eu vou julgar agora mesmo. E aí o que ele faz? Ele julga. Pronto. A causa está madura. Para que vai voltar para o tribunal para que vai voltar lá para o juiz de primeira instância? Para que irá voltar para cá, gente? Para que vai voltar para o juiz de primeira instância? Não tem cabimento. Deixa eu julgar agora. A causa está madura. Eu vou julgar agora. Beleza? Ficou claro isso aqui, pessoal? Maravilha. Tratamos aqui de efeito devolutivo em extensão, efeito devolutivo em profundidade, teoria da causa madura. Beleza? Maravilha. Agora,
vamos continuar lendo aqui os dispositivos legais, tá? Artigos aqui, né? 1013, então, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada, efeito devolutivo em extensão, né? Serão, porém, objeto da apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado, né? Efeito devolutivo em profundidade. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento dos demais. Se o processo já estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando ele reformar, quando a sentença for reformada de acordo com 485, que foi o exemplo que eu dei ali agora há pouco. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar aqui. Rafael, tá muito superficial essa aula de recurso. Tá o cacete que tá. Tô brincando, tá superficial sim. Tá superficial, mas pelo menos eu acredito que está tudo sendo entendido, tá? Para entender o que está sendo dito aqui. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Agravo de instrumento, pessoal. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Que a decisão interlocutória é tudo aquilo que na sentença. Que a sentença é aquilo que está no artigo 203, parágrafo 1º. Que está escrito lá, que sentença é aquilo que põe fim ao processo de cognição, ou ao cumprimento de sentença, ou à execução. Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Todas as decisões interlocutórias? Não. Somente as decisões interlocutórias que estiverem previstas aqui. Tutelas provisórias, méritos do processo, né? Inclusive, eu acho que o dia que eu dei essa aula, não que eu dei essa aula de recurso, né? Que essa é a primeira vez que eu estou na aula de recurso para vocês, mas eu acredito que eu tinha grifado algumas coisas aqui. Eu tinha falado sobre exclusão de litisconsorte, né? Eu tinha falado sobre isso aqui, eu acho que estava grifado isso aqui sim. Algum grifo eu devo ter perdido. Inversão do ônus da prova, né? Redistribuição do ônus da prova, desde que em tempo hábil para a parte se manifestar. Tudo isso é decisão interlocutória. Tá? Exclusão de litisconsorte, você entrou com uma ação contra A e B, e aí o juiz excluiu o B. Né? Esse B ele pode fazer agravo de instrumento. Tudo bem? Mérito do processo, rejeição de alegação de conversão de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Gratuidade da justiça. Você pediu gratuidade, o juiz não deu. Né? Na verdade, ele rejeitou o seu pedido ou ele acolheu enfim. Sobre a gratuidade da justiça, cabe agravo de instrumento. Beleza? Cabe agravo de instrumento. Rafael, posso fazer na apelação também? Pode também fazer na apelação o pedido sobre, né, a gratuidade da justiça. Beleza? Sobre exibição de documento ou coisa, também se o juiz não permitir que você junte uma prova, um documento, agravo de instrumento. Agora, você pode ver que aqui não tem perícia. Ó. Aqui não tem perícia nesses incisos. Então, se não tem perícia nesses incisos, e você pediu uma perícia e o juiz não deu, cabe o quê? Cabe apelação. Tá? Cabe apelação. Aqui em cima, ó, vimos a apelação. Né? A apelação Deixa eu voltar aqui. Parágrafo 1º, né? Ó, as questões resolvidas na fase de conhecimento, como por exemplo a perícia, se a sua decisão a respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertadas pela preclusão, ou seja, não vai rodar, você não vai rodar. Deve sim ser suscitada na apelação, beleza? Então, se não tiver no artigo 1015, o que eu faço? Eu apelo. Se não tiver no artigo 1015, eu apelo. Beleza, gente? Maravilha. Agravo de instrumento vai ter que ter essas coisinhas aqui que estão previstas. Vai ter que ter também aqui, Rafael, agravo de instrumento. Tem esses contextos, tem regras aqui sobre o agravante, tem várias coisas aqui, pessoal, várias coisas interessantes. Aí tem aqui também sobre o agravo interno, mencionei para vocês que aquela ideia de fundamentação, né, ela serve inclusive para as partes. Lembra que eu falei que o juiz ele é obrigado a dar uma sentença fundamentando certinho as coisas? Artigo 489? Então, mas nós também, né, as partes também precisam necessariamente especificar aquilo que realmente querem. Não pode ficar fazendo só Ctrl+C e Ctrl+V. Você faz uma apelação, aí depois você faz um agravo interno dando só Ctrl+C e Ctrl+V. Não, não, não. Ó, você tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Rafael, você se perdeu. Não me perdi, não. Eu estou falando de recursos. E aí eu estou lembrando que o juiz na sentença tem que fundamentar tudo que você pediu. E aí eu estou reiterando o fato de que se um dia você for recorrer dentro de um tribunal, você não pode dar Ctrl+C e Ctrl+V na apelação. Reitera os pedidos realizados na apelação. Reitera o cacete. Você tem que impugnar especificamente. Né? A ideia aí de ser uma pessoa que trabalha com afinco, com responsabilidade, não se enquadra só com o juiz, não. As partes também devem ser atingidas por essa situação. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, aqui eu acho que é isso, né? Embargos de declaração, obscuridade, contradição, já falamos sobre embargos de declaração, beleza? Mencionei sobre embargos de declaração, sobre o prazo, né, de 5 dias para o juiz julgar os embargos de declaração também. Aqui nós temos vários artigos, eu sei que não está dando tempo de você ler, mas depois já cai no recurso especial, no recurso extraordinário, tá? Tem o recurso ordinário aqui também, certo? Beleza?
Aí, pessoal, vários dispositivos, recurso extraordinário, recurso especial, disposições gerais. Tá? Nós vamos ter agravo interno também referente a recurso especial, recurso extraordinário. Aqui. Tá, você não vai ler nada disso? Gente, espera, cara, espera. Fique em paz aí, fique em paz. Ó, do julgamento dos recursos extraordinário, né, e especial, repetitivo, beleza? Olha só, no final das contas, ó, tudo sobre recurso, ó, recurso. Né? Vale a pena você dar uma lidinha aí, vai ficar confuso, mas você vai ler. E aí, cara, ó, publicado o acordo no paradigma, e aí, cara, você vai cair justamente naquela nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula, nós falamos sobre o artigo 1046, direito intertemporal, né? Que já está aqui, ó, já está nas disposições finais e transitórias, certo, pessoal? Beleza? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você revise essa aula. Eu falei sobre a linha do tempo do processo, falei sobre o que vem a ser recursos no processo civil, mencionei um pouco sobre efeito devolutivo, sobre efeito suspensivo, né? Não falei aí, ai, Rafael, qual que é o efeito translativo, efeito não sei o quê. Não, cara, eu acho que você entendeu a proposta. A proposta hoje é você verificar o que vem a ser os recursos. Na próxima aula, né, na aula 11, 12, aí você vai ver o pau cair a folha. A gente vai tratar com um assunto com um pouco mais de peso, um pouco mais de peso nas argumentações e na análise dos artigos que eu acabei de mencionar agora. Tudo bem? Bom, espero que essa aula tenha ficado clara para você. Espero que você realmente tenha aproveitado o conteúdo. E algumas aulas, pessoal, para trás, eu sei que algumas foram pesadas, foram maçantes, né? O segundo evento Leeds, segundo evento Probationes, que eu mencionei ali, até o exemplo do caso, né, do filme do Hulk, né? Eu não quis aprofundar, eu quis aprofundar um assunto que ele é interessante, cara. Segundo evento Leeds é para beneficiar, você vê que uma ação popular, uma ação coletiva está rolando lá, mas você quer se beneficiar daquilo, você sai fora, rogue out, sai fora e faz a tua, sem problema algum. Sem problema algum. E segundo o evento Probationes, eu só quis dizer o seguinte, nos processos individuais, tá? Nos processos individuais, quando falta prova, você perde por ausência, né, de provas e, consequentemente, improcedência. Improcedência, decisão com resolução do mérito. No processo coletivo, se faltar provas, de acordo com a teoria ali, né, do segundo evento Probationes, você pode propor a ação de novo em outro dia. A causa de pedir vai ser outra, né? O seu pedido é indenização, por exemplo, por produtos químicos soltados na sua fazenda, mas a causa de pedir sua vai ser outra. Então, você não vai ser atacado e alcançado pela coisa julgada material, não. Você pode fazer outra ação, sim. Segundo evento Probationes, beleza? Maravilha? Então, é isso aí, pessoal. Às vezes nós temos uma ação coletiva lá, e aí você perde por falta de provas, mas aí um outro cara pode fazer uma ação civil pública, que é o Ministério Público, ação popular, ou um mandado de segurança coletivo feito por algum tipo de entidade. Então tem muita coisa no processo coletivo, tá? Que ele é bem aprofundado. Eu só quis trazer para vocês aqui, na verdade eu até comentei que é uma tristeza o processo coletivo não ser algo que esteja em evolução no nosso país, mas é por questões de interesses aí, né? Alguns interesses de alguns outros cidadãos, né? Cidadãos, como diz algumas pessoas. Mas seja lá como for, tenha fé, pessoal. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Beleza? É isso aí. Foco, força e fé. Faça só depois de muito estudo. Eu espero que essa aula tenha valido a pena para você. Eu espero que você tenha visto e entendido algo e alguns contextos a respeito de recursos, pessoal. Beleza? Valeu, gente. Essa aulinha aqui, ela foi focada realmente na ideia de você visualizar o que vem a ser os recursos. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Até mais. Tchau.